Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde ao segundo dia da Semana do Stop Motion. Eu sou a Carol Gonzalez, da Maria Marcolina Filmes, e tô aqui nessa função de democratizar o Stop Motion nesse país. Bom, se você chegou aqui agora e não viu a primeira aula, eu vou dar um resuminho, mas a aula tá gravada na nossa página aprendestopmotion.com.br ou no nosso canal do YouTube. Mas agora assiste essa aqui com a gente e aí depois você volta lá pra ver a primeira aula, beleza? Beleza. Bom, vamos lá. Na primeira aula desse evento maravilhoso, a gente falou sobre a batalha de atenção que acontece nas redes sociais e como o Stop Motion pode ser a ferramenta perfeita para ganhar essa batalha e conseguir alcançar mais pessoas para o seu perfil. Ou para o perfil de alguma marca, que pode ser a sua, ou alguma marca que você atende como animador ou como criador de conteúdo. Eu também expliquei o método Nilo, que é uma forma de pensar uma animação para que ela realmente surpreenda e chame atenção nas timelines da vida. O método Nilo são os 3 pontos que não podem faltar na sua animação. E eles são narração, intenção e looping. Então, se precisar entender melhor sobre esses 3 conceitos, assim que acabar essa aula, volta lá na aula 1 e dá uma repassada. Você pode me assistir no 2x, sociais das marcas. E tá aí uma ótima oportunidade. O que eu tenho visto é que as animações do Stop Motion são a ferramenta perfeita para isso. Bom, e para terminar, eu ensinei vocês a configurar o aplicativo Stop Motion Studio na hora de animar, ou para quem preferir animar pelo computador, eu disponibilizei um tutorial secreto ensinando como faz para instalar o Dragon Frame e usar ele gratuitamente por 30 dias de teste. Tudo isso aconteceu na aula de ontem. Imperdível. Então, bora nessa, que a gente ainda tem muita coisa pela frente. Hoje a gente vai dar os primeiros passos em direção à nossa animação. E para isso, eu dividi a aula em 3 etapas. Primeiro, eu vou mostrar como eu procuro uma boa ideia. Depois a gente vai planejar a nossa animação. E por último, a gente vai preparar os objetos, o fundo da cena, posicionar a câmera e a luz. Bom, agora que a gente já sabe que a nossa animação precisa ser Nilo, como ter uma boa ideia que se encaixe nisso? A primeira coisa que a gente vai fazer é definir o que animar, quais as técnicas e materiais que a gente vai usar. E aqui existem pelo menos 2 situações. Uma é quando o cliente já te pede, eu quero um vídeo para esse produto, que é um suco natural, de frutas orgânicas, tal. E aí ele vai te dar um briefing, que é um direcionamento do que foi pensado para aquele vídeo e a mensagem que o vídeo precisa passar. Então aí, nesse caso, você vai ter uma ideia se as coisas vão ser objetos reais, ou se o vídeo pode ser uma pegada mais lúdica, com massinha, com papel, como fazer esse vídeo da melhor forma. Uma forma muito legal de você pensar numa animação é uma coisa que eu chamo de limitação criativa. A limitação criativa, ela serve para te direcionar quando você está um pouco perdido. Você pode, por exemplo, fazer uma limitação de material. Então, eu só posso trabalhar com objetos, só posso trabalhar com papel, com massinha. E aí, a sua ideia vai ter que funcionar em cima desse material. A limitação criativa pode ser dinheiro. Então, cara, eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho que usar coisas que eu já tenho em casa, por exemplo. Ou pode ser cores, enfim. Para você facilitar o processo de ter ideias, se você estiver muito travado, você pode criar sua própria limitação criativa e partir a partir daí. E uma outra situação é a nossa aqui. A gente vai criar uma animação completamente do zero, da nossa cabeça, que pode ser qualquer coisa. A gente tá fazendo para treinar e depois para postar no Instagram. Lá na primeira semana do Stop Motion, eu escolhi trabalhar com massinha, que é um material acessível, barato, que qualquer um ia encontrar facilmente. Dessa vez, vocês sabem que quando se inscreveram para participar aqui do evento, eu enviei para vocês um e-mail com uma pergunta. E a pergunta era o que vocês gostariam de ver aqui na semana do Stop Motion. Aliás, super obrigada para todo mundo que respondeu. Às vezes pode parecer que não, mas esses direcionamentos que vocês dão ajudam muito a gente. Enfim, a gente recebeu várias respostas e claro que muitos pedidos diferentes, que nem sempre eu consigo atender tudo, ou pelo menos não tudo só nesses 3 dias. Porque eu preciso criar algo coerente, uma linha de raciocínio para essas 3 aulas. Mas assim, com certeza teve um pedido que se destacou por ser a grande maioria. E esse pedido foi animação com comida. Eu amei, eu acho uma ótima, porque é também uma coisa fácil de vocês criarem junto comigo, já que a gente vai usar ingredientes super acessíveis que todo mundo tem em casa. E é isso, cada vez eu vou trazendo algo novo, tem muita coisa ainda para explorar, com papel, feltro, Lego, quem sabe até uma super masterclass de bonecos, quem sabe. A animação com comida é o que temos em mente agora, para ir atrás da nossa animação.
Mas que comida? Mas que animação? Vai ser tipo uma receita? Vai ser um drink? Quero usar comida, mas eu não quero mostrar uma receita. Bom, na hora de ter uma ideia, eu sempre gosto de buscar referências. Elas vão ajudar a abrir a nossa cabeça e buscar uma direção. Mas vendo a resposta de vocês querendo animação com comida, e terça-feira sendo o meu aniversário, como vocês já sabem, eu pensei em criar um bolo de aniversário. E aí, criar um bolo de aniversário divertido, de uma forma mágica, né? O stop motion, essa coisa mágica. Então agora com isso em mente é hora da gente buscar referências. Eu vou mostrar pra vocês os sites que eu uso, como que é todo o meu processo criativo e a gente vai criar isso junto do zero. Bora lá? Então aqui com o Pinterest aberto, ele funciona mais ou menos assim, para quem não conhece. É um lugar onde você pode buscar referências. Então você escreve o que você está procurando e aí você pode encontrar artes ou pessoas que tenham feito trabalhos desse jeito. Aí depois você pode criar pastas, por exemplo, ó, você vem aqui no meu perfil, eu tenho várias pastas, onde nessas pastas tenho referências sobre as coisas que eu preciso, né? Então aqui tem referências de papel machê, que é uma coisa que eu estava estudando. Aqui eu queria fazer uma festa de aniversário de arco-íris, enfim, várias coisas. E você vai criando aí interesses que você vai juntando na sua pasta de referência. Então, beleza. O que a gente vai fazer agora? Existe um tipo de fotografia chamada flat lay. É muito legal e ele é basicamente quando a câmera está completamente de cima da sua imagem. E pra gente fazer stop motion, muitas vezes essa é uma boa escolha. Por quê? Porque quando você coloca a câmera de frente pro seu objeto, pra sua animação, você tem que fazer coisas acontecerem no ar. E às vezes, se você não tem um rig, que é aquela coisa que segura o objeto no ar, ou você não tem uma forma muito prática de segurar as coisas no ar, depois você tem que limpar. Então, o melhor jeito de fazer isso é fazendo a câmera completamente de cima. E aí, tudo que vai acontecer na sua animação vai acontecer numa mesa. Então, você meio que vai a favor da gravidade. Eu quero mostrar pra vocês algumas referências em flat lay, e aí a gente vai decidir se a gente vai fazer assim ou não. Eu só quero apresentar isso porque com certeza é uma forma muito interessante de animar. A maioria das minhas animações eu faço com a câmera completamente de cima e aí eu também vou ensinar como fazer isso. Então vamos dar uma olhada em umas referências de flat lay. Então eu venho aqui no Pinterest e aí eu vou escrever simplesmente flat lay. Aí vai abrir aqui, ó, várias opções, várias pessoas, né, várias fotografias de pessoas que fizeram flat lay. Então você vê que é essa coisinha mais organizada ou até desorganizada, mas uma composição bonita daquilo que você quer fotografar ou animar, né? E aí tem vários tipos de flat lay, de vários assuntos diferentes. Aqui, por exemplo, meio que o making off, né, de uns flat lays e tudo mais. Então é muito legal. E funciona muito bem. Agora, como a gente quer uma coisa muito específica, que a gente vai animar um bolo, a gente vai animar uma receita, né? A gente pode, por exemplo, escrever flat lay cake, né? Se eu digitar flat lay cake, que é bolo, ele vai aparecer várias opções aqui pra gente de receitas ou de, sei lá, bolo pronto, só que com, enfim, esse cenário, com essa composição e pode inspirar bastante. Gente, esse é pra ser um trabalho, olha esse aqui que legal, com confeitos e tal. Esse é pra ser um trabalho prazeroso, tá? É uma coisa legal fazer isso. Você perde um tempo, mas não pensa que você perde. Pensa que é um investimento de tempo numa coisa que, com certeza, vai tornar a sua animação, a sua composição muito mais interessante e vai te destacar nas redes sociais. Então, pega um tempo, se dedica a isso, faz com calma, põe um som, vai vendo referência, cria as pastas, vai na boa, porque é uma coisa muito legal que, com certeza, faz muita diferença você ter essa atenção aos detalhes, sabe? Esse capricho com a pré-produção é uma coisa que reflete na hora de você fazer o seu post. E aí agora, beleza, você entendeu que é flat lay, mas você fala assim, Carol, tá doida? Eu não tenho um tripé que vai no teto, que põe a câmera pra baixo, como que eu faço? E aí eu quero indicar pra vocês um vídeo, que é um vídeo que ensina você a fazer um tripé caseiro com PVC. É muito fácil mesmo, tipo, eu não sei exatamente quanto sairia um tripé desse, né, quanto esses canos sairiam, mas é um material muito, muito barato e é uma forma muito fácil de fazer, você não precisa de furadeira, você não precisa de nada muito complexo. E eu quero mostrar pra vocês esse vídeo, que é esse daqui. Esse daqui é o tripé de mesa DIY da Aline Albino. A Aline Albino é uma artista de hand lettering que é super legal e ela ensina nesse vídeo a fazer, ó, 4 minutinhos,
super curtinho, super legal. Eu vou deixar o vídeo aqui na descrição pra você assistir e criar o seu próprio tripé de mesa. Ele fica assim com a cabeça, né? Ele fica assim com a câmera pra baixo e aí você consegue fazer animações incríveis nesse estilo flat lay. Um outro lugar que eu gosto muito de buscar referências é no próprio Instagram. Então, buscar perfis de pessoas que façam fotos. Eu falo fotos porque é muito difícil encontrar pessoas que façam stop motion. E as pessoas que fazem stop motion, eu gosto de buscar mais referências de animação e não tanto de composição. Composição, a gente pode buscar mais referências em artistas, fotógrafos mesmo, que façam, por exemplo, foto de alimentos, se a gente, né, que aqui a gente tá falando de alimentos. Então, por exemplo, essa moça aqui chamada Ana Chad. Esse daqui é o perfil dela e ela faz só fotografia, né, de alimentos. E é incrível, é super bonito, é muito, muito bacana. E você pode ter ideias aí para sua animação, você pode entender como que ela faz essas composições, para você deixar a sua composição e sua animação o mais interessante possível. Por exemplo, ó, essa daqui, ela fez um flat lay. Então, olha que legal, ela colocou uns confeitos de brigadeiro em volta da mesa, jogadinhos mesmo. Aí o brigadeiro, em vez de estar numa panela, ele tá numa colher. E aí aqui a gente já entra até em um outro aspecto, que é a escala. Quando a gente tá falando de animação, principalmente de comida, a gente precisa pensar em escalas menores do que o normal. Então, por exemplo, a gente vai fazer a animação de um bolo de aniversário. Eu não vou fazer a animação de um bolo gigante, que vai ficar super grande na câmera, que em volta eu vou ter que ter coisas grandes. Eu vou fazer de um bolo pequeno, porque na câmera não parece que as coisas são tão pequenas. Então, por exemplo, em vez dela colocar numa panela, numa coisa maior, ela colocou nessa colher, né? Ó o pedacinho é um pires, isso daqui, o prato, né? O prato da fatia é um pires, é muito pequeno, o garfinho é bem pequeno. Então, quanto menor forem os materiais da sua composição, da cena que você vai fazer, mais interessante vai ficar isso. Sem contar que trabalhar com miniaturas é uma coisa que surpreende muito no stop motion e as pessoas gostam, né? As pessoas gostam de ver coisinhas pequenas, então funciona muito bem. Pensa nisso na hora de você criar sua animação. E tem uma outra referência que eu peguei pra gente fazer o nosso bolo, que eu achei que ia ser mais fácil, que é esse bolo aqui. Então, esse bolo, ele é pequenininho, né? Ele tem esses confeitos coloridos, eu acho que vai funcionar muito, esses confeitos coloridos espalhados na mesa, quando a gente fizer, vai funcionar muito bem. Aí, só que me ocorreu uma coisa, né? Eu pensei, beleza, vamos fazer em flat lay. Só que, como esse bolo ele é alto e ele tem toda uma decoração em volta, o flat lay ele vai dar uma achatada no bolo e a gente vai perder um pouco essa, como eu posso dizer, essa tridimensionalidade que ele tem. Então, para essa animação especificamente, eu não vou fazer flat lay, eu vou colocar a câmera de frente, tá? Mas, para isso, a gente vai ter que usar muito as mãos. Porque qual é o lance? Se a gente fosse fazer flat lay, por exemplo, vai ter uma parte que vai ter uma faca que vai cortar não sei o quê. Eu podia simplesmente, né, para dizer que a câmera tá de assim, a faca tá aqui, eu fazia a animação da faca. Tiro uma foto, tiro uma foto, tiro uma foto. Agora, como o bolo tá de cima, como a gente tá a câmera tá de frente, eu não vou conseguir fazer a faca flutuar sem ter que colocar um rig, ser super complexo, na pós e tudo mais. Então, eu vou usar as minhas próprias mãos como atriz. Então, é aquilo que eu falei, né? Eu vou usar as mãos, só que de uma forma mágica, né? Eu não vou simplesmente pegar a faca e fazer exatamente como se fosse um vídeo. Porque no stop motion, o grande lance é você usar a criatividade para tornar aquela animação... Ela só podia ser animação, ela não podia ser um vídeo, sabe? A sua animação é mais interessante quando ela não podia ser um vídeo. Quando ela só funciona em formato de animação stop motion. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu peguei uma referência pra vocês entenderem, mas eu quero que as minhas mãos sejam um protagonista. Então, é ela que vai fazer o bolo, só que de uma forma mágica. Joga pra cá, joga pra lá, atrai, não sei o que. Vocês vão ver direitinho. Vou mostrar pra vocês um perfil muito, muito legal no Instagram de um animador de stop motion, que é o Patagraph. É incrível o trabalho dele. E eu quero mostrar depois vocês dão uma olhada, mas eu quero mostrar uma animação específica de comida, que é esta daqui. Ó, eu vou dar o play e você repare como a mão parece mágica. Ela é uma coisa que ela conduz a animação. Ó, ela faz ela dá um auxílio na receita, né? Ó, só que é de uma forma mágica.
Ó, então ela joga, ela puxa, ela faz, e aí fica em looping, uma animação completamente Nilo. Eu gostei muito, muito, muito dessa ideia dele martelar o objeto e ele se cortar em pedacinhos. Então a gente vai fazer isso na nossa animação também. Beleza, então agora que a gente já tem todas as nossas referências, é hora da gente separar os nossos materiais e planejar como vai ser essa animação. Então a primeira coisa é a gente pensar no nosso fundo. Eu separei aqui esse fundo rosa. Esse fundo, ele é um MDF bem fininho, que eu pintei com uma tinta rosa. Mas você pode usar cartolina, qualquer fundo, qualquer cor, qualquer tecido. Tecido é um pouco ruim, porque você não pode tocar. Se você tocar o tecido, ele vai ficar balançando. Mas, enfim, qualquer cartolina já é legal. Então agora que a gente já tem nosso fundo, é hora da gente pensar no passo a passo. O que vai acontecer nessa animação? Então, eu chamei a minha prima, que ela tem uma confeitaria chamada Mamãe que Ensinou. E aí eu pedi pra ela fazer o bolo e pra ela me auxiliar nesse processo. Então ela vai estar me ajudando na hora de fazer a animação. Isso é uma coisa muito legal, por exemplo, ela tava começando a empresa dela de confeitaria, eu tava começando a minha de stop motion, e aí eu precisava de um cliente, só que eu ainda não tinha umas animações legais pra mostrar pra esse cliente, possível cliente. Então eu peguei ela, né, eu peguei um processo dela, isso faz uns... já deve fazer um ano mais ou menos. E aí eu animei pra ela um videozinho de um brigadeiro sendo feito, ela postou nas redes sociais dela, fez super sucesso, teve 10 vezes mais de alcance do que sempre teve. E, ao mesmo tempo, eu consegui fazer uma peça pro meu portfólio. Então, isso é uma boa dica, assim. Se você tem alguém que cozinha, que tem um restaurante próximo que você seja brother do dono, sabe? Que você pode oferecer seus serviços, você pode muito bem fazer uma parceria com alguém que tem um talento ou um dom que você não tem, tipo o meu, de fazer bolo, que é zero. E aí eu ofereço um stop motion em troca desse bolo, tipo, eu vou fazer aqui essa animação dessa receita, depois você posta no seu e você fez o bolo pra mim, beleza? Topa, então beleza. Então eu fiz isso e é uma dica aí pra vocês que quiserem conseguir um dos primeiros clientes, essa é uma boa forma. Então beleza, aí a gente tem aqui o nosso fundo. O que eu pedi pra ela fazer? Eu pedi pra ela fazer um bolo reproduzindo aquele que eu mostrei, que tinha os confeitos em volta. Ó, é este bolo aqui. Então, esse aqui vai ser o nosso bolo final, tá? Ele, como eu falei, ó, quando a gente tá... Como eu tô no flat lay, só pra mostrar os ingredientes pra vocês, ele fica chapado, né? Mas ele em volta, ele é todo bonito, confeitado. Por isso que eu vou deixar a câmera de frente. Depois a gente vai setar a câmera direitinho. Mas esse daqui vai ser o meu bolo. E aí eu pensei, putz, mas se eu fizer todos os processos, vai ficar uma animação muito longa. Então eu resolvi, combinei com ela direitinho, para ela me trazer já o bolo pronto, a massa pronta. E aí ela trouxe a massa pronta, que é essa daqui, tá? Então essa daqui é a massa do bolo, esse daqui é o bolo pronto. Por que eu tenho diferentes? Porque era muito mais difícil de fazer o bolo durante a animação. Assim, na verdade, eu vou fazer o bolo durante a animação, vocês vão ver. Mas é legal que você tenha um bolo final pronto, já lindo, maravilhoso, depois pra você substituir e ser o take final, entendeu? E aí, beleza. Então, o que eu falei? Tá bom, a massa vai estar pronta, então a gente vai criar o recheio. Então, a gente vai... que eu ainda não tenho os ingredientes aqui, né? Mas a gente vai criar o recheio misturando os ingredientes. Então, de uma forma mágica, eu vou colocar um chocolate em cena, aí eu vou picar o chocolate com um martelinho, que é baseado naquela referência. Que eu vou pegar esse daqui, ó. Esse martelinho é um martelo que eu tenho é uma borrachinha, né? Uma miniatura. Eu vou pegar e bater no nosso chocolate e ele vai cair igual aquela referência. Aí, tá bom, o que mais que a gente vai precisar? Aí eu vou misturar, a gente vai precisar de uma faca. Então, pega uma faca. Ó, olha a minha faca aqui pequena, perto do bolo, né? Eu não vou usar uma faca muito grande, aquele negócio de escala, tá? Então, eu vou usar a faca pra cortar o bolo no meio. Depois, por exemplo, na hora de passar essa cobertura, eu vou usar esse instrumento aqui que as confeiteiras usam, né? Pra passar em cobertura. Eu vou usar ele também, e ele também é pequenininho. E aí, você vai brincando e trazendo os materiais. Ó, eu vou colocar... Esse daqui é aquele saco de confeiteiro, né? Pra colocar o recheio. Então, eu vou usar o saco também. Peguei um saco bem pequeno.
o saco também na animação. E aí você vai juntando. Aquilo que eu falei da escala é uma coisa muito importante. E vocês veem aqui que tudo é pequenininho. Olha o tamanho do bolo perto da minha mão, né? Então, ele é bem pequenininho. E aí, vem mais uma coisa que eu quero brincar, que vai ser esses copinhos, ó. Sabe aqueles copinhos de americanos, né? Que a galera americana usa? Eu peguei esses copinhos, eu tenho ele em miniatura. Comprei no Pão de Açúcar, tipo, muito fácil de encontrar. E aí, eu vou colocar eles na cena. E eu também vou jogar um pouco de confeito. Então, eu peguei um pouco desses confeitinhos e a gente vai simplesmente jogar na cena, vai espalhar eles direitinho, e aí vai colocar o copinho perto, né? Então, já vai ficar muito legal. Uma outra coisa que eu resolvi trazer é aquele negócio que eu falei de criar elementos em volta da sua animação. Eu tenho aqui esse canudo, que ele é todo colorido, só que ele é muito grande pra minha animação. Então, o que eu vou fazer? O que eu fiz, né? Eu cortei o canudo em vários pequenininhos. E aí, eu vou deixar ele dentro do copinho, assim, tipo, pra fazer a composição da festa, sabe? Então, basicamente é isso. No meu curso pago, o Aprende Stop Motion, eu dedico um módulo inteiro pra animação com comida. Já que é um tipo de animação que tem características e detalhes bem específicos. Para quem quiser se aprofundar ainda mais, na próxima aula, que vai rolar na segunda-feira, eu vou falar um pouco mais sobre o meu curso, a abertura da turma nova, os bônus e todas as dúvidas que muitos de vocês já estão perguntando lá no Instagram. Mas fiquem tranquilos, que o mais importante aqui é aproveitar o conteúdo dessa semana e já sair com uma animação pronta. Tenho certeza que com todo esse material que eu preparei e tô passando para vocês agora, vocês já conseguem criar uma coisa muito legal. É o seguinte... Se a gente fosse fazer foto normal ou até vídeo, eu ia sugerir para você que a melhor luz que tem é a luz da janela. Porque a luz da janela, ela entra em abundância, né? Vem bastante luz. E ela também já entra meio difusa. É difícil bater o sol 100% na sua mesa, por exemplo. Então, ela seria perfeita. Mas, se não fosse stop motion. No stop motion, é o seguinte. O stop motion é uma coisa que demora muito, muito tempo para ser feito. A gente vai demorar, sei lá, 1 hora pelo menos para fazer uma animação, vai. Mais ou menos. Em 1 hora, a luz lá de fora, ela varia. Então, pode ser que o sol venha, o sol vá embora, entre uma nuvem, chova, sei lá. Pode acontecer várias coisas que essa luz de fora, que seria a sua fonte principal, vai variando. E quando você der play na sua animação, e aí você vai lá tirando suas fotos. Quando você der play na sua animação, a sua luz vai estar assim, piscando. E isso é péssimo, é um dos erros mais amadores que tem. E você tá começando a aprender stop motion, mas não quer dizer que você é um amador e que você é um loser. Então, se você tá aqui, você sabe que não se pode fazer stop motion com a luz do dia, com a luz da janela. Você precisa ter uma fonte de luz contínua. O que significa uma fonte de luz contínua? Uma fonte de luz contínua é qualquer fonte de luz que não varie, que não fique piscando durante algum tempo. O que acontece é que a olho nu, nenhuma luz pisca, só aquelas de garagem, de estacionamento, que você vê piscando. Mas geralmente, você não vê a luz do seu abajur piscando. E isso não quer dizer que necessariamente ela não pisque. Algumas lâmpadas, ela tem uma variação. E a gente não vê isso. Só que quando a gente tira vários frames seguidos e a gente dá play, a nossa animação fica meio que piscando. E isso não é nada bom. Para você evitar isso, você precisa encontrar uma fonte de luz contínua, que pode ser sim a do seu abajur. Só que antes você tem que testar se ela não vai piscar. Como que você vai fazer esse teste? Você vai abrir o seu programa de stop motion, que pode ser o Dragon Frame, Stop Motion Studio, qualquer um. E aí você vai tirar vários frames com intervalo de 2 segundos. Tira umas 20 fotos e dá play. E vê. Se a sua luz piscou, é porque essa lâmpada não funciona para stop motion. Se ficou lindo, tudo igual, fechou. É isso, temos uma lâmpada. Eu vou indicar uma lâmpada aqui para vocês, que é uma lâmpada que vende na Leroy Merlin, que eu acredito que tenha no Brasil todo, né? E é uma lâmpada que você pode comprar online e tal. Que é essa aqui que eu tô usando, ó. Vou até mostrar pra vocês. Meu rosto vai ficar meio escuro. É essa aqui, ó. É como se fosse, gente, uma lâmpada daquelas... É uma lâmpada fria, é uma lâmpada de LED e ela é fria. E isso também é uma coisa. Sua lâmpada, ela não pode esquentar, porque vai ficar muito quente, vai te dar muito calor. Ou, dependendo do material, por exemplo, se você estiver trabalhando com chocolate ou com alguma coisa que derreta, ter a lâmpada quente é ruim. Então, eu vou deixar o link dessa lâmpada aqui, se você
enfim, tiver interesse em comprar, porque ela não flica, ela não varia, ela é ótima e é um preço até que acessível, tá bom? Então essa eu vou deixar aqui minha indicação, mas você use a luz que você tem na sua casa, do abajur, do pedestal, do que você tiver por aí, você usa. Só faz esse teste antes, fechou? Então, agora que a gente já tem a luz e o fundo, é hora de posicionar a câmera. Gente, para posicionar a câmera, também tem uma coisa muito importante do stop motion, que é, a nossa câmera ela tem que ficar bem estável, porque se ela variar durante a animação, ou se for alguma coisa que você precise ir lá tocar na câmera, a cada frame ela vai fazer assim e sua animação vai ficar toda confusa, não é legal. Então, você precisa ter um tripézinho estável. Pode ser qualquer tripé, gente. Tá cheio de tripé super baratinho que você consegue colocar tranquilamente a câmera. E até tripé de celular. Se você for fazer animação com celular, usando a câmera do celular, você encontra tripés de celular de R$15, né? Você compra no camelô e super funciona. Só uma dica, nunca tire a foto tocando na câmera. Então, seja na câmera profissional, não encoste na câmera para tocar, e no celular também não toca na câmera. Usa um fone de ouvido, coloca o fone de ouvido, aperta o botão do fone de ouvido, que ele vai tirar a foto para você. Então, a primeira coisa é colocar o bolo na posição que você quiser, né? Eu coloquei a câmera de frente, só que um pouquinho de cima, que é pra mostrar as camadas do bolo. E aí eu usei uma base de madeira, que é essa daqui que eu pintei exatamente da mesma cor do fundo. Mas é uma madeira, comprei no Leroy Merlin, super baratinho. E aí eu vou pôr o bolo em cima pra ficar mais bonito. Aí, então, foi a hora de começar a espalhar os confeitos. Então, eu peguei todos esses confeitos coloridinhos e comecei a espalhar em volta da animação, em volta do bolo, na verdade, né? E aqui uma coisa muito importante, gente. É importante que você, quando tem essas coisas pequenininhas, que se você tocar vai bagunçar a animação, coloque elas afastado de onde você vai fazer a animação. Então, vocês estão vendo que eu tô colocando os confeitos lá longe. Eu não vou nem chegar lá perto. As animações, elas vão acontecer do meio pra frente. Então, eu não vou colocar confeito no meio e nem na frente. Eu só vou deixar de fundo. E aí, eu fui distribuindo mais confeitos, deixando direitinho, e resolvi colocar os copinhos pra ver como ficava. Então eu peguei os copinhos e coloquei vazio ali, meio jogadinho, como meio fim de festa. Eu achei que ficou muito legal. Mas eu olhei para aquele canudo, né, que eu mostrei para vocês e resolvi colocar eles também. Então eu distribuí uns canudinhos dentro do copo e alguns canudinhos jogados. Agora que tá tudo pronto, a nossa mise en place tá preparada, é chegada a hora de animar. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, no mesmo horário de sempre, às 19 horas. Então a gente vai ter aí um fim de semana de intervalo para todo mundo conseguir assistir a aula de ontem, a aula de hoje, separar as coisas todas, preparar tudo certinho, pra gente finalmente animar na aula 3. A Semana do Stop Motion é um evento completo para que a gente estude e aprenda bastante sobre Stop Motion. E é um período curto, então eu conto com vocês para colocar a mão na massa mesmo, porque é só assim que se aprende. E eu quero muito ver as animações de vocês, hein? São dias intensos, que vão muito além dessa aula aqui. Tem muita troca nas redes sociais, tira dúvida nas caixinhas de perguntas, e no domingo a gente vai fazer uma live lá no Instagram. Eu vou estar lá ao vivão para tirar todas as dúvidas que ficaram dessas duas primeiras aulas. Alguma coisa que tenha passado muito rápido ou ficado para trás. Eu espero vocês lá pra gente bater um papo mais de perto. Bom, é isso. Hoje a gente passou por todas as etapas de criação e planejamento que antecedem a animação. A gente buscou referência, teve a ideia da animação, planejou todo o processo e arrumamos o set. Na segunda-feira, dia 5, às 19 horas, a gente vai fazer essa animação do zero, aplicando tudo que a gente viu ontem e hoje. Eu tô postando nesse minuto uma foto no meu Instagram, @mariamarcolinafilmes, do nosso set, todo lindo e organizado, e eu faço um convite pra você. Vai lá e me conta nos comentários qual de todas essas partes você mais curtiu fazer até agora. Bom, e não esquece, live domingo, última aula na segunda e meu aniversário na terça. Meu aniversário na terça. Meu aniversário na terça. Terça-feira, 30 anos. 6 de outubro, 30 anos. Ei, ei, ei. Ah, nossa, no curso a gente aprende a montar cenário, com a melhor luz. Então, tudo isso é muito importante. E às vezes é algo tão simples que a gente não sabe. E a Carol passa tudo isso no curso pra gente. Ela explica passo a passo várias animações feitas no melhor programa que existe, que é o Dragon Frame. E explica de uma forma
muito divertida também e muito realista. Então, às vezes ela mostra um exercício que ela fez para um cliente e aí deu uma coisa errada, e aí como ela corrigiu ou como poderia corrigir se fosse o nosso caso. Foi o melhor investimento que eu fiz esse ano. O mais legal do curso é que você pode fazer no seu tempo. Eu vejo as aulas várias vezes, justamente por isso, porque é bem detalhado. Às vezes, na hora da animação, você nem se lembra mais do que você viu na aula. Então, é ótimo você poder ver e rever a aula 300, 500 mil vezes. Eu amei o curso. Eu vou ter esse material comigo pra sempre, vou voltar nele toda hora. Pelo menos uma vez a cada 2 dias eu tô vendo um vídeo da Carol. Nem que seja fora do curso. Tem a semana do stop motion, que é incrível, que ela faz aberta. Tem os vídeos no canal do YouTube dela, então é extremamente conteúdo acessível. Tudo que você precisa fazer é ir lá e dar um play. E o mundo do stop motion, a magia do stop motion vai se abrir pra você. Eu tô aprendendo muita coisa, tô aprendendo a ver o stop motion de uma forma diferente, não só como uma animação, mas como um produto, como uma forma de venda do meu serviço. E saber a mágica do stop motion, porque é muito mágico. O stop motion é magia.